Saudações a todos vocês que assistem a TV 247 aqui no YouTube. Hoje eu tenho mais uma vez a honra de apresentar o Léo ao Quadrado com o meu amigo Léo Stoppa no Léo ao Quadrado especial Subversão. Léo Stoppa, nós estamos num momento dramático. Agora o problema do governo também passa a ser tráfico de drogas. A gente vai bem, né? Tá tudo bem com o Brasil, né, Léo? Tudo bem, querido? Tudo jóia, Conde. Olha, o problema do governo, tráfico de drogas é pouco para o problema do governo. O governo sempre esteve envolvido em problemas pesados, porque olha, um governo que está conectado a milícias, um governo que veio a partir de um candidato que nunca teve coragem de se manifestar contra helicópteros encontrados com drogas, ele obviamente estaria de alguma forma, pelo menos conivente com essa situação. Não há dúvidas disso. Eu fiz um vídeo há certo tempo atrás falando, olha, se realmente o Bolsonaro é contra coisas erradas, me mostre o momento em que ele se manifestou pedindo punição pelo caso do helicóptero. É lógico que ele nunca se manifestou. Ele faz parte do mesmo grupinho. Se ele não faz, ele faz vista grossa. Se ele faz vista grossa, ele está se omitindo. Se ele se omite nesse caso, ele faz parte da pilantragem. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação de um governo que ele é sustentado e sustentáculo do crime. Conde. E pronto, cheguei aqui, tava mudo aqui. Leonardo Stoppa, então vamos fazer o seguinte, antes da gente falar concretamente, especificamente desse avião e desse, enfim, 39 quilos de cocaína apreendida, um militar brasileiro, sargento brasileiro, foi preso no exterior, e a gente vai precisar melhor essa notícia ao longo do Léo ao Quadrado. Mas eu acho que é importante nós fazermos aqui, e as pessoas querem ouvir muito as suas impressões sobre o dia de ontem. Você já tinha adiantado algumas percepções sobre o dia de ontem, mas agora nós já temos aí, digamos, a repercussão, né, da denegação do STF com relação ao habeas corpus do Lula. Já passou aí umas 24 horas, então a gente tem outras percepções a respeito do acontecimento e da repercussão disso. Eu queria que você comentasse como é que você recebeu a negação do habeas corpus do Lula, e se você sente que teve alguma mudança ali no STF, uma vez que a Carmen Lúcia está dizendo que pode mudar a sua posição e pode, eventualmente, conceder o voto para a libertação do Lula, e o Celso de Mello jogou uma pressão para cima da Lava Jato, deixando em aberto, quer dizer, o problema da suspeição do Moro. Acho que é o grande problema o problema do Moro, do governo, né? A suspeição do Moro para permitir aí a libertação do Lula. Como é que você está vendo esse momento, Stoppa? Olha, Conde, eu sou talvez um dos mais pessimistas da história do jornalismo de esquerda. Eu sou pessimista porque o Rui Costa Pimenta não é pessimista, ele é vidente, é diferente. Eu sou pessimista porque eu faço análises, o Rui não faz análises, o Rui prevê o futuro. É para as pessoas, não, mas o Rui não, é diferente. Vamos colocar os pingos nos is sem esquecer dos jotas. Eu faço análise, o Rui faz previsão. Então, se for para julgar na loteria, eu não acredito em mim, eu acredito no Rui. Mas se for para fazer uma análisezinha, eu acredito um pouquinho em mim, as minhas convicções, então eu jogo para fora aquilo que eu acredito. Para mim, foi ontem a demonstração de que realmente o ponto de inflexão, a tal da virada, já aconteceu. É isso que eu consegui ver ontem. Primeiro, o STF pautar o caso. Porque o STF estava dando barrigada. O STF tem um poder muito maior que o poder de dizer o direito ou a Constituição, que é o poder de se omitir. Isso é talvez a maior vergonha do Poder Judiciário brasileiro. Ir se omitindo, ir dando barrigada, ir empurrando as coisas para frente. A coisa já começa no momento em que o STF não consegue dar barrigada no caso. Então, tentaram de todas as formas, a coisa foi para a pauta e não teve condições de dar barrigada. No segundo momento, a gente teve a barrigada master do Gilmar Mendes. Olha,
Gilmar Mendes é realmente um gênio, obviamente do mal, mas é um gênio. A gente precisa admitir isso. O cara trouxe a solução para tudo. O cara trouxe a solução para o Sérgio Moro, o cara trouxe a solução para a Lava Jato, o cara trouxe a solução para a crise social e a solução para a possibilidade, ainda que remota, de prisão de pessoas como o Aécio, pessoas como o Temer, prisão de seus amigos. Ele realmente solucionou tudo de uma vez. Vamos libertar o Lula e vamos resolver o mérito depois. Olha, o que justifica a urgência de um habeas corpus é a prisão do paciente. Existe uma agressão do Estado contra um indivíduo e porque esse indivíduo está preso, o habeas corpus é urgente. Se o paciente vai para casa, acabou a urgência do habeas corpus. O que significa que se o Lula tivesse sido liberto ontem, Conde, através do malabarismo do Gilmar Mendes, o Moro nunca seria julgado suspeito, porque o poder de dar barrigada, ele é muito grande. O clamor público ia cair, a pressão sobre o Sérgio Moro ia cair, o poder de alcance do material do Intercept ia cair, afinal de contas, o motivo maior do clamor, que tem sido a questão do Lula estar preso, ela teria sido, entre aspas, resolvida ontem, mas com uma liminar, ou seja, liberdade provisória. Ia ser o negoção das elites. As elites que destruíram a economia, as elites que fraudaram as eleições, as elites que acabaram com o acordo de classe, as elites que desgraçaram o Brasil, quase fizeram um super acordo dentro do qual só elas conseguiriam vencer. As elites iam derrubar o clamor público por Lula livre através dessa condicional, as elites iam conseguir parar a perseguição a respeito das fraudes da Lava Jato, eles iam bloquear a contestação das eleições que virá no momento que o Moro for considerado suspeito, tudo isso a troco de deixar o Lula ficar em casa, mas não seria o ex-presidente Lula, seria um corpo. Por que um corpo, Conde? Porque uma pessoa que está em casa por causa de uma liminar, ela tem medo até de respirar alto. Porque qualquer coisa que ela disser, a liminar pode ser cassada. O Lula não seria livre. O Lula estaria em outro tipo de prisão, que talvez fosse ainda mais degradante para uma pessoa pública, comunicativa e política como o ex-presidente Lula, que é a prisão que ele vive hoje. Que hoje ele tem o corpo preso, mas a sua ideologia, a sua palavra, o seu sentimento está livre no mundo inteiro. Se o corpo fosse liberto, a ideologia do Lula seria presa, porque ia acontecer uma troca. Eu liberto seu corpo a troco de ter o direito de prender a sua voz. Isso estava sendo negociado ontem e foi isso que foi derrotado ontem. Leonardo, você está... Não que você não esteja inspirado em outros dias, mas hoje essa sua fala inicial aqui realmente me impactou. Peraí, vamos explicar esse negócio direito. Primeiro, deixa eu ler aqui um superchat do Luiz Figueiredo. 116 fuzis na casa do vizinho, 39 quilos de cocaína no avião presidencial e mais de uma dúzia de milicianos nos gabinetes da família. Essa família Bozo atrai coisa ruim. Luiz Figueiredo, muito obrigado. Quero celebrar também aqui a nova membra do canal, Oliveira Riff. Saudações, seja bem-vinda. Leonardo Estopa, que fala espetacular. Eu quero que você avance nisso, porque você tá dizendo a seguinte coisa, então. Foi bom o Lula não ter sido libertado ontem, senão você teria desmantelado todo um processo de desconstrução do Moro, que o Moro precisa ser, enfim, destruído, desmascarado primeiro, completamente, antes de acontecer esse habeas corpus. E, na verdade, a gente sabe, viu, Léo, que o Lula, ele não quer, enfim, ele não quer tornozeleira, porque quem usa tornozeleira é pombo. Não quer ficar naquela prisão domiciliar, porque ele não é culpado. Ele quer que se declare, né, que a justiça declare ele inocente, que o declare inocente. Eu queria que você avançasse um pouco mais nessa leitura, porque eu acho que ela é, enfim, poderosa e precisa até de um tempo para ser assimilada. Explica direito essa história. E dentro dessa história,
qual é sem querer que você faça previsão como o Rui Costa, mas como é que você vê o Lula nos próximos dias, meses, e a possibilidade realmente efetiva dele ser libertado no futuro próximo? Então, primeiro ponto, que eu vejo que algumas pessoas ainda não conseguiram assimilar o que eu estou querendo dizer e algumas pessoas se revoltam. Primeira coisa que é muito importante que as pessoas entendam é que não se colocou em cogitação a liberdade do Lula. Não se colocou em cogitação a liberdade do Lula. Isso, hora nenhuma, foi oferecido. Liberdade é liberdade. Se eu falo com você, Conde, você é livre, mas você não pode se manifestar politicamente, você não pode protestar contra uma prisão ilegal que você viveu, você não pode contestar um juiz que foi parcial. Você é livre, mas você sai da cadeia e vai para sua casa e fica calado. Isso não é liberdade. Essa era a proposta que existia ontem. E é importante que as pessoas entendam que essa proposta, ela desmobilizaria completamente o trabalho do Intercept, e é exatamente essa a negociata que estava sendo feita nesse momento. Olha bem, eu começo pelo interesse do Gilmar Mendes, e eu volto a dizer, isso é uma avaliação minha. Gilmar Mendes nunca foi amigo do Lula, Gilmar Mendes nunca foi amigo do trabalhador. Gilmar Mendes é, em primeiro lugar, amigo de si próprio e, em segundo lugar, amigo daqueles que estão conectados direta ou indiretamente aos seus interesses. Pronto. A gente sabe que muitos casos serão cobrados pela sociedade enquanto o Lula estiver preso. Olha, a primeira coisa que uma pessoa pergunta na hora que um bolsominion chega e fala o Lula tá preso, babaca, a primeira coisa que a pessoa pergunta, e o Aécio? Ou seja, a prisão do Lula, ela aquece a sociedade para gritar por prisão de pessoas do PSDB, partido, obviamente, do Gilmar Mendes. Então, o primeiro interesse do Gilmar Mendes em tirar o Lula da cadeia, ou seja, tirar o Lula da cela da Federal e colocá-lo preso dentro de casa, é apaziguar a sociedade que agora clama por prisão de amigos do Gilmar Mendes. Então essa estratégia de tirar o Lula da cadeia não tem nada a ver com gostar do ex-presidente Lula. Vamos lembrar, o Gilmar Mendes foi um dos maiores defensores da destruição do PT. Só que a coisa está saindo do controle e agora eles entendem que o clamor público pela continuidade das investigações, agora do lado que nunca foi tocado, ele vai espirrar em pessoas poderosas. Talvez, quem sabe, o próprio Gilmar Mendes. Então eu vejo a proposta de Gilmar Mendes, que é talvez um dos mais inteligentes juristas do Brasil, um dos maiores estrategistas do Brasil, e eu falo com muito pesar que toda essa inteligência é usada contra os mais humildes. Essa inteligência é usada, obviamente, para os mais ricos, mas ela está lá. Estamos falando de um dos maiores gênios do mundo, Gilmar Mendes. Parabéns, mas você me envergonha por ser uma pessoa que usa todo esse potencial contra os trabalhadores, contra os mais humildes. Esse cara não arquitetou isso para libertar o Lula porque ele gosta do Lula. Ele arquitetou isso porque ele sabe o caos que o Brasil está ficando com o Lula na cadeia. Então ele não quis tirar o Lula da cadeia, ele quis trocar o Lula de prisão. Uma prisão onde ele está chamando a atenção do mundo inteiro para uma prisão política, para uma prisão que ia desmobilizar toda a sociedade, porque 99% do povo brasileiro não sabe o que é uma liberdade provisória fundamentada numa liminar. Olha, se o Lula fosse liberto ontem, primeiro, o mérito nunca mais seria julgado. O que é o mérito que a gente procura julgamento? Suspeição do Moro. Conde, a suspeição do Moro imediatamente cancela as eleições. Significa que as eleições seriam anuladas imediatamente? Não. Significa que ninguém vai cair na ideia de que mesmo o Moro tendo utilizado o Poder Judiciário para prender o candidato que estava em primeiro lugar, as eleições não podem ser canceladas. O clamor público pela anulação das eleições, ele vem fundamentado pelo Poder Judiciário. É isso que o Gilmar Mendes quer evitar. Se julga, nesse momento, a suspeição do Moro, e o Moro é declarado suspeito, as eleições estão fraudadas, e isso quem vai dizer é o STF. Se o STF fala, o Moro é suspeito no caso do Lula, automaticamente o STF falou também que as eleições foram fraudadas. Isso automaticamente. É disso que eles estão correndo, de admitir que as eleições do Brasil foram fraudadas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O clamor que existe ao redor da divulgação do caso do Intercept, o clamor mundial pela fraude na Operação Lava Jato,
Não é por causa da prisão do Eduardo Cunha, não. É por causa da prisão do Lula. Se o Lula sai de uma cela da Federal e vai preso dentro de casa, porque eu volto a dizer, numa liminar o cara continua preso, ainda que psicologicamente. Se ele vai para casa preso através dessa prisão chantagista de que se você piar contra nós, a gente põe na cela de novo, o Lula vai para casa calado, o Lula não vai se manifestar, o Lula não vai lutar contra a reforma da Previdência, o Lula não vai lutar pela reintegração do povo brasileiro, o Lula não poderia fazer nada, senão ele voltaria para a cela. E esse Lula é o Lula que eles querem, um Lula doente, um Lula medroso. Eles quase conseguiram criar exatamente aquilo que seria o mais perfeito para eles nesse momento. Um ícone da política mundial após um AVC. Isso seria um AVC que causaria uma demência no ex-presidente Lula. A gente não teria o Lula livre, a gente teria o corpo do Lula, e eu já falei isso, porque o cérebro não estaria ali mais. Automaticamente, porque o corpo do Lula não estaria mais dentro da Federal, o clamor por Lula livre já não faria mais sentido. Peraí, o Lula já está livre. Qual que é a bandeira nossa agora de continuar lutando contra o ex-juiz Sérgio Moro? O Lula já está livre, mas obviamente ele não está livre. Ele está através de uma liminar e o Moro ainda não foi declarado suspeito. Mas o povo não sabe disso. Aí que está o detalhe. Resolveria o problema. E aí, quem que ia querer saber dos vazamentos do Intercept? Tanto no Brasil quanto no mundo. Somente as pessoas que quisessem contestar as eleições. E aí eu te pergunto, você acha que vale a pena, olha, sem o note Lula livre, você acha que vale a pena para a imprensa, para o povo e para a imprensa do resto do mundo lutarem por uma fraude eleitoral no Brasil depois do Lula dentro de casa? Ou seja, era a estratégia de solucionar o problema através do engano do povo. Por isso que eu falo, nem o Lula ia querer isso. Sabe por quê? Porque eles trouxeram essa solução, porque a outra é inevitável. É mais ou menos assim, chegou o ponto que não tem jeito, o cara vai de qualquer maneira ter que pagar a conta. Aí o cara vê, não tem jeito, eu vou ter que pagar, né? É aquele caso, o camarada que não gosta de pagar a pensão. Na hora que ele foi preso, ele faz proposta, um monte de proposta. Por quê? Porque ele foi preso. Porque antes dele ser preso, ele só estava fugindo. O STF está fazendo proposta, nesse momento, é porque não está tendo jeito. E você me pergunta como solucionar as coisas agora, eu falo. Multiplicar o clamor público, multiplicar a divulgação do material do Intercept e falar com o Brasil inteiro que a Lava Jato quebrou o Brasil, que é a pauta unificadora. Eles estão visivelmente desesperados a ponto de tentarem estratégias de negociação. É isso que eu consigo ver nesse momento. Olha, Leonardo, estou para você que a sua análise é muito sutil. Tem muita gente perguntando aqui, mas AVC, como assim? Tá, não tem que acompanhar o pensamento do Léo Stoppa, que é cheio de idas e vindas. Nós temos de ter muita atenção. Ele está usando como uma metáfora, né, Léo Stoppa? Você está falando desse AVC, como assim? Você pega o Lula e deixa e leva ele para uma prisão domiciliar, digamos assim, mas bloqueado das suas faculdades de enunciação, que seria essa metáfora que você está usando. Confere, não? É isso? Exatamente. Eu fiz a metáfora do AVC, eu normalmente faço muitas comparações, e lógico, eu falei do AVC, eu falei uma coisa que talvez não seja do conhecimento de todo mundo que está assistindo, mas eu vou falar de uma forma mais simples. A proposta que eles fizeram é mais ou menos assim, a gente até deixa o Lula sair, mas a gente corta a língua dele antes. Essa é a proposta que eles fizeram de uma forma muito clara. Por quê? Eles não declarariam o Moro suspeito, o processo não seria anulado e jamais, porque com o Lula dentro de casa a urgência cairia. Sem declarar o Moro suspeito, a gente não poderia contestar as eleições e automaticamente eles ganhariam nesse ponto. Sem declarar Moro suspeito e com Lula dentro de casa, ninguém ia dar a mínima para o Intercept, o resto do mundo não ia querer saber mais do que aconteceu no Brasil e mais, o Lula também não poderia falar absolutamente nada, não poderia ser candidato, não poderia falar mal da reforma da Previdência, ou seja, a proposta era muito simples para quem não entendeu a ideia do AVC. Era mais ou menos assim, a gente pode deixar o Lula ir para casa, mas a gente faz um acordo, a gente corta a língua dele antes. Deixa só eu ler aqui o superchat, tá? Jatiuca
tá deixando o superchat aqui. Eu tinha gravado um, mas ele subiu aqui. Deixa eu ler o superchat do Almir Escatambulo. Essa frase contém ironia. Em nome de Deus, da família tradicional brasileira e da pátria, eu sou traficante de Bolsonaro. Cocaína do bem, Bolsonaro. Os memes já estão a todo vapor, sem trocadilho, com relação... Deixa eu ver se eu acho o outro superchat que me escapou aqui. Só ver a outra tela, um segundo, Léo. Tinha um superchat aqui que me escapou. Vou tentar recuperar na sequência, tá, gente? Deixa eu ver se ele está aqui. Estopa, eu acho que o pessoal está muito, enfim, reativo, acho que com razão, justamente, porque esperava-se, havia uma expectativa que foi muito estranho, porque 48 horas antes dessa votação no STF, era consenso, até no segmento progressista, que a chance do Lula era 0. Quando a Carmen Lúcia apareceu emitindo uma nota de noite, 12 horas antes da votação, dizendo que ela não tinha adiado a votação do habeas corpus, porque ela não tinha nem esse poder de fazer, porque ela ia ser declarada presidente ainda no dia seguinte, naquela sessão especificamente, a cena mudou um pouco e se criou uma expectativa dessa possibilidade de o Lula aguardar em liberdade o julgamento de suspeição do Moro. Agora você está fazendo toda uma articulação bastante complexa, sofisticada. Deixa eu ver se voltou o superchat aqui. Maria de Fátima Gatão Garcia. Opa, então foi muito positivo para o Intercept a prisão do Lula? Calma, porque o argumento aqui é bastante sinuoso, né? E eu acho muito interessante isso para a gente estabelecer alguns parâmetros aqui. Não é que o Léo Estopa está defendendo a prisão do Lula ou que isso é bom para o Intercept, não. Está fazendo análise da cena. E eu estou aguardando até agora, viu, Estopa, o Lula indicar como que ele vai receber essa notícia, a gente não sabe ainda. A defesa do Lula entendeu como uma notícia interessante para eles próprios, porque a dúvida favorece o réu, mas nós sabemos como o Brasil tem funcionado nesses últimos tempos. Aí eu diria, eu queria então transferir, fazer um pequeno parêntese dentro dessa reflexão toda que você propõe, para falar do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O Glenn, acho que aos olhos de muita gente, deu uma aula de jornalismo ali. Essa estratégia do Glenn foi, de uma certa maneira, revelada ali também. Como é que você vê esse jornalista americano no Brasil tendo esse comportamento, fazendo parcerias específicas e justamente mudando o cenário e obrigando, por exemplo, o Sérgio Moro a correr para os Estados Unidos para pedir orientação? Como é que você vê esse momento? Então, Conde, deixa eu só agradecer o superchat que apareceu aqui, que eu não falei dele ainda. Só um segundo, que é do Cético Louco e Descarado. O Brasil é a 8ª economia, 5º país mais populoso, porém apenas 16º país a arrecadar mais impostos. Globalmente fala que 60% do orçamento vai para a Previdência, que a esquerda já está a favor da reforma. Então, essa reforma está derretendo, tá, Cético? Tanto é que o próprio Congresso respondeu à reforma de uma forma completamente desinteressante para os bancos, e esse derretimento da reforma, é exatamente essa expectativa. Eu achei interessante isso aqui, porque eu emendo um pouquinho na prisão do Lula. É essa expectativa de aprovar a reforma que é o maior bloqueio para o Lula livre, porque, olha, Lula livre é uma sequência de eventos. O Lula livre, através de uma liminar, é um Lula livre com a voz presa. Então, esse Lula livre não atrapalha a reforma da Previdência. O acordo seria muito simples. Olha, o Lula fica livre enquanto a gente decide a questão do mérito. Se o Lula pia qualquer coisa contra o que a gente quer, o mérito é decidido contra o Lula. O clamor público cai. Se o Lula ficar obediente, a gente nunca toca no assunto do mérito, porque também contra o Moro a gente não pode decidir. E é exatamente essa questão da reforma da Previdência que segura o Lula preso, hoje, nesse momento, né? Além de ter um restinho de estatais para serem vendidas antes da possibilidade da libertação do Lula,
a menos que a população faça a sua parte nessa brincadeira. O que eu vejo nessa questão do Glenn, que eu acho que é uma coisa muito interessante, o Conde, obviamente eu tenho uma certa dificuldade de imaginar que as pessoas lutam apenas por questões de ideologia. É lógico que existe sim uma conexão do Glenn com uma parte da história. O que a gente consegue perceber no Brasil de hoje é o seguinte: nós conseguimos perceber dois grupos de poder que disputam o destino político do Brasil. Esses dois grupos de poder, eles são, de um lado, empresários que precisam da economia brasileira bombando para que eles possam ganhar dinheiro. É interessante, inclusive a manifestação do Saad, que eu achei fantástica, porque é uma manifestação que comunica com o povo mais rico, comunica com os empresários. Olha, a Lava Jato quebrou o Brasil. Então a gente percebe que essa parte do empresariado brasileiro precisa do povo brasileiro bem. O que adianta um cara ser dono de uma rede de veículos de comunicação se ele não vai ter anunciantes, porque o povo brasileiro não vai ter dinheiro para comprar nada? Então vamos pensar o seguinte, né? Vamos colocar do nosso lado, não necessariamente do lado do trabalhador, mas do lado do Brasil, vamos colocar Saad e seus amigos. Em contrapartida, tem um outro grupo, Conde, que é o grupo que depende de um Brasil ferrado para ganhar dinheiro. Vamos colocar nesse grupo o dono da Vale, que é a sociedade anônima. No grupo do dono da Vale, quanto maior o desemprego, maior a possibilidade deles contratarem mão de obra barata e venderem o produto fora do Brasil. E aí eu falo, o grupo do Saad, ele anuncia para brasileiros, ele precisa do brasileiro bem. Então, ainda que o Saad seja liberal, a favor da reforma da Previdência, ele é a favor de você estar ganhando bem, ganhando um bom salário e do brasileiro próspero. Isso é óbvio. Se o brasileiro está ferrado, ele não tem por que negociar anúncios para os brasileiros. Agora, o dono da Vale, não. Para o dono da Vale, quanto mais ferrado está o nosso povo, maior a probabilidade dele continuar destruindo o meio ambiente, menor são as proteções ambientais, menor é a burocracia, maior é a facilidade para conseguir comprar, por exemplo, instituições para ficarem do lado de uma Vale no momento que eles matarem pessoas. Então, esse conflito que existe nos interesses internos e políticos, ele acaba sendo refletido também no jornalismo. Então, como que a gente consegue perceber? Olha, por um lado, a gente vê que a gente tem uma parte da imprensa que quer representar exatamente quem? Os brasileiros e as empresas que precisam dos brasileiros bem. O Glenn está dentro dessa parte dessa imprensa. Você pode ver que, de uma hora para outra, o Grupo Globo, ele volta contra-atacando, sempre tirando a reputação do Brasil. Qual que é o ponto que, nesse momento, o Glenn traz? Olha, teve aí um rompimento das instituições, um desrespeito com o povo, e essa ferida precisa ser curada para o Brasil voltar a crescer. Qual que é o ponto que as instituições Globo insistem em continuar falando? Não, a Lava Jato foi a melhor coisa que pôde acontecer, precisamos continuar nossas parcerias e vender tudo que a gente tem para os Estados Unidos, isso inclui privatizações, etc. e tal. Esse conflito, eu consigo ver que dentro desse conflito, a gente tem o Glenn como sendo o representante, digamos que, o representante da linha de frente dessa luta, o cara que realmente teve coragem de pôr a cara para bater. Parabenizo o Glenn, e não podemos esquecer de parabenizar o Saad, que dentro do grupo de elite teve coragem de se manifestar contra a Lava Jato. O fato dele ser americano é muito bom, sabe? Porque, obviamente, se ele for tocado no Brasil, vai ser uma repercussão internacional. Isso é a diferença. Mas, em contrapartida, nós temos um brasileiro também que se manifestou contra a Lava Jato, que também não vai ser tocado pelo seu poder aquisitivo, que é o caso do Saad. E essa articulação dele de mostrar toda essa falcatrua, ela se conecta ao estilo jornalístico dele, que é um jornalismo investigativo, um jornalismo pró-sociedade. É muito interessante que ele é jornalismo de desalienação, e é o jornalismo como ele deveria ser. E olha o que é interessante, no momento de hoje, a gente consegue perceber duas realidades, dois tipos de jornalista. O jornalista que se vende ou então perde o seu emprego, quando a gente percebe qual que seria o símbolo brasileiro do comunicador vendido, a Jovem Pan. Se você quiser ver o que é uma boca que fala o que o patrão manda, é só ligar a Jovem Pan. Por outro lado, aquele jornalista
que consegue desafiar o poder, ou seja, consegue bater de frente com quem tem condições de abrir as contas do Banco do Brasil para fazer um anúncio, abrir as contas da Caixa Econômica Federal para fazer um anúncio, que é, obviamente, o governo, e falar, não, eu não quero ficar do lado desse cara, eu quero ficar do lado do povo. Então são essas duas personalidades. O Glenn, assim como toda uma família de jornalistas livres, progressistas brasileiros, ele escolheu essa luta do lado do povo, e, obviamente, ele não está sozinho nessa brincadeira, que eu volto a dizer, porque ele tem, em primeiro lugar, todos esses empresários que precisam da economia bombando. Agora, o que a gente precisa fazer é explicar para esses empresários que eles têm que estar do nosso lado. Igual eu falo, olha, o policial, né, todas as forças de segurança são trabalhadores. Quem está falhando em mostrar isso para eles somos nós. Então, nesse ponto, a gente consegue ver essas duas linhas de jornalismo, né? O comunicador que fala o que o patrão manda e o comunicador que fala aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Eu acho fantástico a possibilidade da gente ter essas vozes agora no ar por causa da internet. Que se não fosse a internet, obviamente, as concessões sempre estariam nas mãos daqueles que estão do lado do poder financeiro. Léo, deixa eu ler aqui alguns superchats que estão na fila aqui. Eu recuperei aquele que tinha escapado. JT Salles, o Brasil oficializou ontem uma ditadura obscurantista, neoliberal, onde a lei de Gerson, hipocrisia e ignorância imperam. Obrigado, JT Salles, está lido aqui o seu superchat. Esse aqui eu já li, Jatiuca, Maria de Fátima Gatão Garcia, eu li isso aqui. Opa, então foi muito positivo para o Intercept a prisão do Lula. Estamos explicando aqui que não, né? É um outro tipo de leitura de abordagem. Ramires Ramos está dando uma sugestão bacana aqui, né? Trilha sonora do dia. Eric Clapton, Cocaine. Vamos fazer um som, né, Estopa? Vamos fazer uma dupla aí e tocar Cocaine num pocket especial Subversão. Jatiuca de novo, aqui no Superchat. Vamos tombar o prédio da Polícia Federal de Curitiba para fazer o Museu do Lula. Espera aí que eu já passo para você, Estopa. Ana Paula Paz de Paula. Estopa, se o Gilmar tramou o acordo perfeito, por que os juízes não embarcaram? O Celso está querendo a cabeça do Moro. Essa é uma pergunta, e tem outro superchat aqui da Dora Rosa Cruz, para você também, Estopa. Então é assim, Léo, fiz a pergunta em um superchat no giro, mas eles perderam. Ouvi num voto que, acho que do Melo, que para serem considerados no STJ os vazamentos deveriam passar por instâncias inferiores antes. E aí? E acabou de chegar um superchat aqui, que eu também vou ler agora para não perder, a Lita Lula dizendo, esse que eu acabei de ler da Dora Rosa, e a Lita Lula dizendo, se não se sabe como Lula reagiu, por que o título do Bom Dia, Desespero de Lula? Achei horrível, desespero é a palavra com muitas implicações. Não concordo com o 247 pegar informação de Mônica Bergamo e colocar no título, sem comprovação do tal desespero. E tem mais uma aqui, muito obrigado, viu? Eu estou muito de acordo com você, viu, Lita Lula? Valesca Delgado, triste Conde por vocês não estarem no avião com Atush para Recife, mas entendemos. Beleza, Valesca Delgado, um beijo para você. Estopa, vamos pegar primeiro para essa questão do desespero. Acho importante, eu achei essa palavra... Conde, diga. Eu só queria fazer uma ponderação, de um parêntese aqui. Não dá para usar a cocaine dele no caso do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque she don't lie. E não combina com o governo. Não dá, essa não dá, tem que achar outra coisa, porque essa aí não vai ser bolsonariana, essa cocaine aí. Sabe o que é, Estopa? Como os bolsominions, eles não entendem inglês, e haja vista o show do Roger Waters aqui no Brasil, todos os bolsominions lá felizes e tudo mais, nunca souberam que o Roger Waters cantou contra o fascismo. Então o cocaine do Eric Clapton também não vai fazer pouca diferença. Eles vão falar assim, cocaine... Até porque The Wall era uma espécie de introdução ao curso de engenharia civil, porque ensinava a galera como construir um muro, né? Era todo um álbum voltado à engenharia civil, técnicas de alvenaria, aí ele explicava como entijolar, depois como é que era a técnica de reboco, mas volta a pergunta séria daí, porque quando você falou comigo como que a gente usa o Eric Clapton, eu falei, olha, não dá, cara, não dá, porque essa cocaína da FAB aí, ela não compatibiliza, porque
esse governo é o governo da mentira, então não dá certo. Mas o que você tinha falado mesmo? Não, eu acho que tem duas perguntas aqui, né? Tem a questão do uso da palavra desespero para designar aí a reação do Lula. A gente não sabe, o Lula não emitiu nenhuma nota ainda a respeito disso. A defesa do Lula não mostrou desespero nenhum. E a Dora Rosa Cruz perguntando para você o seguinte: o voto do Celso de Mello, que para serem considerados no STJ, os vazamentos deveriam passar por instâncias inferiores antes. Não sei dizer, porque eu não sou especialista, talvez o Léo saiba dizer. Vai lá, Léo. Então, tecnicamente falando, o que acontece? Vamos avaliar. A primeira coisa, qual que é a avaliação que eu faço? Pessoal, esqueçam a parte jurídica dessa brincadeira. Ponto 1. Não há dúvidas, desde o cara que está entrando hoje, num curso de direito, até o maior jurista do Brasil, não há dúvidas de que o Sérgio Moro foi parcial, não faltam subsídios para declarar o Sérgio Moro suspeito, não há dúvidas que, em termos jurídicos, o Lula já estaria livre. O que significa que qualquer argumento de ordem jurídica esconde, na verdade, uma intenção política e uma intenção pessoal. Eu vou falar mais uma vez isso, porque isso é a parte mais importante. Talvez as pessoas ainda não tenham percebido isso. Gente, esses juízes, ministros e desembargadores, nesses casos políticos de grande repercussão, eles não estão procurando elementos jurídicos para julgar os casos. Eles já sabem a decisão que eles vão dar para os casos, e o que eles estão fazendo é procurando na lei e na Constituição fundamentos para justificarem aquilo que eles já decidiram. O que muda? Muda que esses juristas, eles não estão preocupados com os elementos que estão aparecendo. Eles estão preocupados com a opinião pública, com a repercussão que a liberdade do Lula, num caso desse, pode causar, com a repercussão que declarar o Sérgio Moro suspeito pode causar no Brasil. Declarar o Sérgio Moro suspeito é declarar as eleições de 2018 fraudadas. Só que não é um papo de petista, é o STF falando de alto e bom tom. As eleições foram fraudadas. Se declara o Moro suspeito, eleições fraudadas. Se liberta o Lula, anulando o processo, o Lula livre fala o que quiser, porque ele não é condenado e pode ser candidato. Clamor público de um Lula sem um processo, podendo ser candidato, novas eleições. Ou seja, pode ser que eles não consigam passar reformas e vendas de patrimônio público. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é tudo muito bonito quando as pessoas falam coisa do tipo, não, mas essas provas não poderiam ser usadas, elas precisariam ser periciadas. Eu começo falando uma coisa muito básica, gente, olha, volto a dizer, vamos lá, gente. Introdução ao estudo de direito, princípios fundamentais do direito, princípios fundamentais da Constituição, indúbio pro réu. Em dúvida, a favor do réu. Se eu cogito uma dúvida a respeito da parcialidade do Sérgio Moro, e se essa dúvida paira na cabeça de um julgador, o que eu tenho que fazer? Olha, existe uma dúvida, e essa dúvida tem que ser resolvida. Como que eu resolvo essa dúvida? A favor do réu. Ou seja, Lula livre. Todos os elementos jurídicos sempre vão apontar para o Lula livre, o que significa que qualquer estudante de direito jamais conseguiria achar uma forma jurídica de manter o Lula preso. Não existe forma jurídica de manter o Lula preso. Eles estão fazendo malabarismos de grandes montas e é exatamente por isso que eles não decidem. Eles vão dando barrigada. Existe dúvida? A favor do réu. Agora, será que a gente precisa dos vazamentos do Intercept para declarar o Moro suspeito? Não. O fato do Sérgio Moro ter vazado as conversas da defesa para a acusação já declarou o Sérgio Moro como sendo do lado da acusação, ou seja, o Sérgio Moro já é suspeito só por isso. Olha, você não precisa de 100 testemunhas para provar que uma pessoa matou a outra. Só a câmera de segurança já é suficiente. E a câmera de segurança, nesse caso dos vazamentos das conversas do grampo proibido contra a defesa do ex-presidente Lula, já é suficiente. Eu estou fazendo essa comparação porque tá muito estranha a cabeça das pessoas de imaginarem quantas provas que vão ser necessárias para mostrar a parcialidade do Moro. Será que eles estão esperando que o Moro apareça falando que sim, eu sempre prejudiquei o ex-presidente Lula? Não é assim.
Um processo é exatamente o juiz usar a sua cognição, sua inteligência para perceber o que está acontecendo. E falar comigo que os meritíssimos do STF são incapazes de perceber o que toda a sociedade percebeu é desprezar a capacidade intelectual dos caras. Eles sabem que o Moro é suspeito, eles sabem que o Lula deveria estar solto. O que está acontecendo é um jogo político. Eu volto a dizer, o grampo contra o advogado do ex-presidente Lula já é suficiente para anular todo o processo. Ponto 1. Ah, mas tudo bem, vamos falar que eles não queiram anular pelo grampo. Gente, o Lula foi julgado por um juiz de Curitiba num processo que foi levado para Curitiba sob a hipótese de estar conectado à Petrobras. No final das contas, o próprio Sérgio Moro responde que esse processo não tem conexão com a Petrobras. Ou seja, mais um princípio básico que está na Constituição. Você, estudante de Direito, primeiro semestre, princípio do juiz natural, poderia anular o processo todo a partir dessa ideia do princípio do juiz natural. Absolver o Lula? Não. Mandar para o juízo correto. Ser julgado no juízo competente por Guarujá. Mas por que foi para Curitiba? Porque lá o Ministério Público tem controle. Tudo isso está muito visto. Por que eu estou falando com vocês todos esses elementos? Porque o que está no voto dos ministros não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com nada. É só a forma que eles encontraram de justificar aquilo que eles já tinham como decidido, que é, precisamos manter esse cara preso, ou então libertar esse cara de uma forma que ele fique calado. Aquele jurista que votou contra a liberdade provisória do Lula, ele não foi inimigo do ex-presidente Lula. Por isso que eu falo, não há desespero no ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula não queria ter o seu corpo transferido para uma cela dentro de casa. Porque um político que fala para multidões, que talvez não tenha conseguido ficar um dia sem se comunicar com o povo, ser obrigado a se calar, é uma prisão da mesma forma. Né? Eu falo com vocês, olha, imaginem vocês não podendo se comunicar com os filhos. Agora imagina o que é o Lula, que se comunica com o mundo inteiro. Não há desespero do Lula, eu também discordo desse título, não há desespero do Lula, o desespero do povo que quer o Lula livre. E esse povo não consegue entender que o que estava sendo julgado ontem não era uma possibilidade de Lula livre, era uma transferência de modalidade de prisão do Lula. E essas coisas de que, não há necessidade de fundamentar no material do Glenn para libertar o Lula. Já existem subsídios suficientes, auferidos e incontestáveis no campo jurídico para que o Lula vá para casa e que o processo seja anulado. Não é ir para casa por causa de uma liminar. Não fazem isso porque colocar o Sérgio Moro como suspeito ou incompetente é declarar as eleições de 2018 fraudadas. Qualquer coisa que toque na sentença e na revisão do processo do Lula, no caso do triplex, que tirou o Lula das eleições, é querer dizer que as eleições foram fraudadas. E ninguém está com coragem de fazer isso. Né? Tá um peso muito grande para o ministro do STF declarar para o resto do mundo que as eleições foram fraudadas. E agora, só para falar sobre o caso jurídico, tá? Dessa questão aí do material do Intercept. Primeiro, o STF, assim como qualquer instância do Poder Judiciário, eles têm um poder muito, digamos que, elevado dentro do Brasil. E esse poder elevado dentro do Brasil é poder a nível de pedir o recolhimento imediato de todos os telefones das pessoas envolvidas para fazer uma perícia. Eles não fizeram. Eles deixaram o Sérgio Moro e os procuradores limparem as provas. Vejam bem, não existe intenção do STF em resolver o problema. No primeiro vazamento, a atitude do STF teria que ser no sentido de preservar as provas, prisão preventiva, ainda que fosse uma prisão institucional, igual o militar fica preso dentro da instituição militar. Olha, que o Dallagnol e os procuradores ficassem presos dentro do Ministério Público, mas sem condições de destruir provas. Que o Sérgio Moro tivesse como condição para continuar solto, entregar seu telefone. Ninguém entregou o telefone para a perícia. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro permitiu a destruição de provas. Permitiu. Eles não estão buscando provas. Então, falar que nada foi periciado, nesse caso, é dizer, nós não tivemos a iniciativa para periciar. Nós não queremos periciar. Nós temos o poder de mandar periciar, mas nós não fizemos isso. O Poder Judiciário brasileiro, que deveria, obviamente, ser provocado pelo Ministério Público nesse caso, ele simplesmente não quer ter esses dados. Obviamente, nesse caso, o Poder Judiciário poderia agir de ofício, porque ele quer provas a respeito de vários processos que são conectados a esses elementos. Ele não
fez? Ele esperou o Sérgio Moro e os procuradores destruírem as provas. Ele está dando tempo para que as provas sejam destruídas, porque o que está nas mãos do Glenn pode ser contestado. O que estava no telefone do Moro e no telefone dos procuradores não poderia ser contestado. Agora, usar dessa artimanha de deixar que o material seja destruído para depois falar que não podemos confiar porque não foi periciado é má fé. Sabe por quê que é má fé? Porque eles estão certos. Realmente você não pode condenar o Sérgio Moro a partir de um material que não foi periciado. Está em jogo aí a liberdade do Sérgio Moro. Mas você não pode manter o Lula preso por causa da dúvida, porque em dúvida a favor do réu, basicamente. Então, são dois pesos distintos. Quando se fala na condenação do Moro, a dúvida conta a favor dele, porque ele é o réu nessa brincadeira. Então você não pode pôr o Moro na cadeia sem periciar o material do Intercept. Mas, obviamente, você pode pôr o Lula em liberdade sem periciar o material do Intercept se o próprio ministro admitiu que existe uma dúvida. Indúbio pro réu. Basicamente isso. Então, esqueçam material jurídico, esqueçam elementos de prova, esqueçam perícia. Existe ali, sim, uma artimanha para criar um material bonito para a sociedade acreditar que existem motivos para manter o Lula preso por enquanto. Mas não existem motivos. É picaretagem. Por quê? Lula livre, Moro suspeito, não há dúvidas ao redor de todo mundo que sai em outros planetas que essas eleições foram fraudadas. Leonardo Estopa, explicação bastante clara, né? Acho que para todos nós aqui, essa questão aí das provas, da perícia, e só agregando, né? A questão de um vazamento de informação publicado por um veículo de comunicação como o The Intercept, gera uma desorganização e uma reorganização do sentido político, não é propriamente uma questão jurídica. O Brasil judicializou tudo nos últimos anos e acho que é por isso que nós entramos nessa espiral de incompreensão generalizada e de crise de interpretação de texto de várias ordens, né? Esse Brasil, como diz o Lula, pariu Bolsonaro. E eu concordo muito com você, acho que o Estopa colocou muito bem, desesperados estamos nós, não o Lula, né? O Lula realmente, nessa prisão, é muito interessante você falar a gente falar em habeas corpus, que é o termo técnico, porque o corpo do Lula está preso, mas a mente dele, a ideia dele tá livre. Nós sabemos disso o tempo todo e quem visita o Lula tem essa percepção. E se ele fosse, digamos, se fosse trocado esse regime, como poderia ser ontem, e eu estou aprendendo isso agora com você, Léo Estopa, poderia ter sido, na verdade, uma armadilha, né? Uma armadilha. Eu acho, evidentemente, tem todo o aspecto do Lula, da simbologia que seria ele sair daquele lugar. Mas acho que a sua explicação está bastante consistente aqui. A Daniela de Santi tem aqui um superchat. Lula deveria desistir de toda e qualquer defesa e deixar de dar credibilidade a um judiciário que não a merece. Fazer um pronunciamento de alcance nacional e internacional dizendo que não confia mais no judiciário. Olha, até vou responder aqui para a Daniela de Santi. Seria o, digamos, chutar o balde, né? Eu acho que não é o caso. O Lula ele tá conseguindo encurralar aos poucos, porque leva tempo, e eu acho que é por isso que quem está desesperado, o desespero está conosco, digamos assim, porque nós estamos cansados de ver essa situação com o ex-presidente Lula ainda em prisão política. Léo Estopa, o pessoal está falando muito da cocaína, né? A cocaína do avião desse o militar e tal, lá estava nesse avião de suporte, de apoio, e eu vou ler um trecho da matéria aqui para vocês, né? O Hamilton Mourão, ele se antecipou a declarações, né, para tentar apaziguar algum tipo de escândalo aqui, de escandalização, né? Então, o segundo sargento da Força Aérea Brasileira, preso nessa terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína, embarcaria a bordo do avião presidencial do retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Quando tem essas viagens, vai uma tripulação que fica no meio do caminho. Então, quando o presidente voltasse agora do Japão, essa tripulação iria embarcar no avião dele. Então, seria Sevilha, Brasil, disse Mourão. Quer dizer, não explicou nada também. E aí eu pergunto para você, Estopa,
Se fosse o Lula ou a Dilma e que tivesse um militar no avião do Lula da Dilma com 39 quilos de cocaína, o governo cairia em quantas horas? Ó, eu já vou começar falando o seguinte. Vamos torcer, primeiro, pela libertação desse militar, para deixar esse cara soltinho da Silva, não Lula da Silva, soltinho da Silva, e vamos arrumar uma forma desse cara ir com o Bolsonaro quando eles estiverem indo para Indonésia. Vamos torcer. Então, gente, agora, primeira coisa, nesse momento, todo mundo na campanha, sargento livre já, e todo mundo fazendo força para esse cara ser o responsável pela viagem do Bolsonaro para a Indonésia. Acabou, não vou falar mais nada, não preciso falar mais nada. Mas é coisa feia. E já que isso é uma coisa muito feia e não tem nem como comentar de uma forma muito séria, eu queria falar com vocês que cocaína faz mal. E eu tenho um amigão aqui em Ponte Nova, que é o Patrick, que tá me patrocinando agora, Conde, coisa para ficar bonitão, para ficar em forma. Ele falou comigo, ó, você é amigo meu de muito tempo, você tá muito acabado, tá muito destruído. Então eu vou aproveitar esse momento aqui que a gente tá falando de coisa que faz mal à saúde para chamar a atenção, principalmente do pessoal de Ponte Nova, mas para você que tá assistindo aí pela internet também, do meu patrocinador, amigão de infância, que é Corpo Informa Suplementos. Não use cocaína. Você pode usar proteína, você pode usar coisa para, né, tem uns trecos aí para ficar mais forte, para dar mais ânimo, para impulsionar o cérebro, para estudar melhor. Para que você vai usar cocaína? Deixa isso, obviamente, para o governo Bolsonaro, que eles precisam de arrumar uma forma de anestesiar a depressão do fracasso. Mas então tá aí o jabá, meu amigão Patrick, do Corpo Informa Suplementos, obrigado pela força, pelas dicas aí para eu conseguir, né, sair desse cansaço de ultimamente, ficar mais forte. E o que eu tenho a dizer nesse momento, Conde, é que, olha, o governo Bolsonaro, ele tem se estrepado exatamente por sua forma moralista de ser. E eu não vou falar que eu comemoro a prisão desse sargento, não. Eu não comemoro a prisão de nenhum brasileiro. Eu não comemoro o fato de termos dentro do Brasil pessoas que preferem ir na direção do crime do que procurar uma direção mais interessante. No lugar dele ser chefão aí do transporte de drogas, ele poderia ter uma empresa de logística de produtos legalizados, mas não, ele preferiu mexer com isso. É uma tristeza, isso é uma tristeza pra gente. Mas é uma vitória no que diz respeito à casca de moralismo. Porque qual que é o grande problema do Brasil hoje? Criou-se uma expectativa de que existe um moralismo do lado de lá, uma perfeição, uma lisura, e que do outro lado é só podridão, é só coisa errada. No entanto, a gente teve um grande racha dentro do Brasil, e olha, a gente sabe que no Brasil ele não seria preso. O grande racha começou no Brasil dentro das polícias no momento que o Hélio Coca foi preso. Ali começou uma guerra, porque existia uma intenção da Polícia Federal Brasileira de começar a agir contra o tráfico de droga controlado por políticos, e os políticos foram mais fortes. Caiu um helicóptero, né? Ou seja, aquele helicóptero foi preso, mas depois daquilo, o Brasil virou um inferno. São eventos concatenados que o povo não consegue fazer uma conexão, mas olha, uma espécie de respeito à democracia que existia entre os partidos, ele realmente foi rompido no momento. Prestem atenção. Depois do evento Helicoca, uma sequência de ataques do PSDB contra o PT começou no Brasil. Foi depois do evento Helicoca que as agências de internet começaram a desequilibrar as coisas. As pessoas não conseguem concatenar esses casos porque as pessoas acabam vendo tudo como fatos isolados. Não. O Helicoca foi um momento realmente de disruptura interna no que diz respeito a obrigatoriedade da Polícia Federal em aceitar o tráfico de drogas internacional quando está conectado a políticos importantes. Aquilo ali foi um momento que a Polícia Federal perdeu a paciência e falou, não, por que eles podem? E ali a gente teve um ataque, com certeza, contra a direção da Polícia Federal, que naquela época estava nas mãos dos partidos trabalhadores. Outro evento que as pessoas não conseguem ver como um evento concatenado, que foi no momento que a ex-presidente Dilma não conseguiu, sob hipótese alguma, ficar do lado da política genocida de Israel.
Né? Nós não viramos anão diplomático naquela época, então teve um rompimento de respeito de Israel com a política brasileira. Outro evento importantíssimo que as pessoas não conseguem perceber, olha, no meio de toda a brincadeira, Conde, o Brasil cogita a possibilidade de negociar com a China sem intermediação do dólar. Ali a gente teve uma confusão muito grande. Por que eu estou trazendo esses eventos? Porque o tráfico internacional de drogas no Brasil, ele é condição para a tranquilidade do governo. Se o governo tenta brigar com o tráfico internacional de drogas, o governo cai. Vide Dilma. Né? Ou seja, agora, para a gente ver eventos como esse, é só fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente sabe que a coisa está correndo desembolada. Agora, né, assim, com toda seriedade que esse caso merece, o que eu posso dizer nesse momento é oportunidade para o povo ver que não existe moralismo daquele lado, oportunidade muito importante. É triste imaginar que todos vão dizer, não, mas ele não tinha nada a ver, né? O Perrella não tem nada a ver, né? Sempre tem um culpado. E dentro dessa brincadeira, a oportunidade do povo ver que não existe esse super moralista, não existe esse bambambam, não existe esse governo livre de corruptos, como não existe o fato de que porque uma pessoa ocupa um cargo relacionado à repressão do crime, ela nunca vai se envolver com crime. Vide Sérgio Moro. Não é o fato do Sérgio Moro ser um juiz que significa que o Sérgio Moro vai sempre combater o crime e nunca vai se envolver em coisas bizarras por interesses pessoais. Tá aí o Intercept para mostrar para a gente que o Sérgio Moro sempre foi uma pessoa que usava o poder judiciário para articular seus interesses pessoais. Temos pessoas dentro das Forças Armadas empenhadas em utilizar o seu poder institucional para articular interesses pessoais. O que é mais importante nesse momento? Não confundir instituição com pessoa. Porque senão a esquerda continua criticando toda a instituição Forças Armadas por causa de um elemento podre e continua perdendo as Forças Armadas, que é, em maioria, gente nossa, gente boa, gente que quer um Brasil próspero. Olha só, Estopa, eu acho que é experimentar o veneno, né? Porque eles estigmatizaram tanto o PT como se fosse todo o PT e toda a esquerda, um bando de corruptos, um antro insuportável, e agora essa lógica se volta contra eles, quer dizer, não tem ninguém santo. E isso era uma coisa que o PT sempre defendeu, quer dizer, e o Papa Francisco, que é o chefe da Igreja Católica no mundo, também já disse isso, quer dizer, a relativização, você tem problemas na sua própria família, você tem problemas dentro da própria Igreja Católica, você tem corrupção em todo lugar, e a corrupção a gente combate, a gente não fica nesse embate moralista infinito que só destrói as sociedades. Tem 2 superchats aqui, eu vou ler da Michele Mello. Léo, o rei da argumentação, muito bom, eu endosso esse comentário aqui. Novo membro do canal, bem-vindo, Olair Soares Peixoto. Estopa, para terminar, todos nós aqui estamos esperando uma mensagem de esperança. Enfim, eu acho que nós temos aí ainda... a informação que me chegou é que depois da votação no STF, uma multidão foi para o STF protestar. Mas essa notícia não repercutiu nas mídias, é de um amigo que mora em Brasília, que me passou, mas o que eu queria chamar a atenção é assim, temos energia ainda para as ruas, nós temos aí a micareta fascista marcada para daqui a alguns dias, para o dia 30, mais uma micareta, e vai ser em apoio a Sérgio Moro. Eu acho que tem muito dinheiro rolando ali, porque eles não vão poder fazer feio dessa vez. O que você espera para essa micareta? E na sequência, uma mensagem aí para, enfim, para todo mundo que está acompanhando, que está em desespero aqui no Brasil, né? Acompanhando esse momento dramático do governo brasileiro, que é pego com cocaína, você tem o ministro da Justiça quase que foragido nos Estados Unidos, recebendo orientação da inteligência americana. Faz aí digamos, coloca isso no link. Então, Conde, o ponto que eu tenho nesse momento é o seguinte: foi uma vitória. Nós precisamos considerar uma vitória, porque até então o STF nem dava bola para a gente. Isso é o mais importante. E essa vitória, ela está conectada ao derretimento do Sérgio Moro como herói nacional. Eu acho que nesse momento o mais importante nem é ocupação das ruas. Sabe por quê? Vamos ver se, assim, acho que 7h30 pode falar palavras de médio nível, né? Olha, STF está cagando e andando para lei, para Constituição e para movimentos de
manifestações nas ruas, porque eles são bem protegidos. E eu falo até mais, qualquer tipo de escracho que eles sofrem, eles só ganham, porque aí eles ganham a primeira classe no avião e etc. O que o STF, nesse momento, tem medo é de quem tem poder, é de banqueiro, é de pessoas realmente poderosas, não é do movimento de sem terra, sem teto, não. Brasileiros ali nas ruas protestando. Isso faz diferença? Faz, para mostrar que as pessoas estão, assim, unidas numa direção. Da mesma forma que eu acho que os protestos em si são insignificantes pro STF, eu acho que o protesto do dia 30, por mais que ele seja organizado, gente, nós estamos falando das pessoas mais inteligentes do Brasil. Entre elas, entre eles estão os mais inteligentes do Brasil, sem dúvidas. Você acha que esse cara, um ministro do STF, vai olhar... Gente, vamos pensar o seguinte, olha, quando a gente fala do público, vamos lembrar da micareta fascista da dancinha do impeachment, né? Você imagina uma pessoa comum, naquela época, entusiasmada com a luta contra a corrupção, aí assiste ali uma dancinha de um impeachment, e nessa dancinha de um impeachment, todas as pessoas maquiadas da mesma forma, usando o mesmo tipo de roupa, e ali as pessoas fazendo uma coreografia perfeita. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma coisa muito linda lutando contra a corrupção, a dancinha do impeachment. O que um cara que tem uma experiência de um ministro consegue ver? Olha, ali tem um coreógrafo que ganhou 10 mil reais. Ali tem tantas camisas, custou tanto. Ali tem dançarinos profissionais. Ali tem 100 mil reais investidos. O que significa que toda aquela beleza, ela não aconteceu espontaneamente. Aquela beleza aconteceu porque alguém pôs grana para ela acontecer. Então você pode enganar, Conde, uma pessoa que continua apoiando o Bolsonaro, falando o povo foi às ruas pedir o impeachment. Isso você consegue fazer. Enganar o ministro, não. Você está dando para o ministro a tranquilidade que ele vai apitar o jogo conforme a maior torcida, que é bem diferente. Por que eu falo isso? Nós temos que ter a maior torcida. Movimento de rua vai resolver o problema? Não. Para mim, não vai resolver. Sabe por quê? Eles conseguiram descaracterizar os movimentos de esquerda, e tem muitas pessoas que acham que os movimentos de esquerda, eu sei que não é, mas tem muitas pessoas que acham, que são movimentos que buscam a destruição do patrimônio, vandalismo, orgias, tudo isso está no imaginário do eleitor do Bolsonaro, principalmente do fanático evangélico. O que eu acho que soluciona nesse momento? O que eles mais têm medo? O que está sendo mais combatido? O que está mais incomodando? Vamos pensar, o que está mais doendo? Gente, Vaza Jato, Sérgio Moro, Lava Jato como sendo um instrumento de destruição do Brasil. E qual que é a pauta unificadora? Olha, entre nós, a Lava Jato como sendo responsável pela prisão ilegal do Lula é sem dúvidas a pauta mais importante, mas será que a gente consegue levar isso para um alienado? Não. Se a gente tiver a inteligência de utilizar esse momento e usar exatamente o argumento trazido pelo Saad, ou seja, Saad jamais faria um argumento do tipo a Lava Jato foi cruel com o ex-presidente Lula. Não. Isso vai ser um argumento político, um argumento que só comunica com a parcela da população que gosta do ex-presidente Lula. O que o Saad falou? A Lava Jato foi responsável pela quebra do Brasil. Olha que fantástico, olha que argumento unificador. A gente consegue, nesse momento, Conde, ir e destruir a origem do problema, o foco do fogo, o foco da destruição. Adianta a gente ficar tentando, digamos que, olha, você tem uma situação alastrada de problema e você pode ir lá, né, você tem uma erva daninha que chama-se Operação Lava Jato. Essa erva está comendo todo o seu pomar. Você tem a oportunidade de ir lá e cortar a raiz e matar a erva toda. Por que você vai ficar tentando cortar os tentáculos? Corta um pedacinho aqui, um pedacinho ali? Não. O Brasil tem que se unir no sentido de acabar de vez com o maior problema que a gente teve, que é o ídolo Sérgio Moro. Se o ídolo Sérgio Moro cai, automaticamente você corta a raiz dessa erva daninha, que é a Lava Jato. Como que esse ídolo cai? É falando que ele prendeu o Lula? Não, para muitas pessoas a prisão do Lula é o que faz esse cara ser um ídolo. O povo precisa saber do reflexo da Operação Lava Jato na economia, porque essa pauta, ela une direita e esquerda contra o Sérgio Moro. Se esse cara perde a força, o STF perde o medo dele. Se o STF perde o medo dele, ele vai ser declarado suspeito, as eleições vão ser indiretamente declaradas como sendo uma grande farsa, fraudadas, e a gente vai ter um clamor popular pela anulação das eleições e por novas eleições. Ou seja, tudo que o Bolsonaro fez vai ser contestável.
Foram eleições fraudadas. Agora, se a esquerda continua dividindo pautas, é Lula livre, manifestação por isso, manifestação por aquilo, e não consegue entender a necessidade de uma pauta unificadora que não cause repulsa em parte da população, a esquerda não consegue pensar de forma sistemática. E nesse momento a gente precisa pensar em forma sistemática e unificada. Lula livre vai ser decorrência desse processo de destruição da Lava Jato através de um argumento unificador. A Lava Jato destruiu a economia brasileira e te colocou sem emprego. Isso é o mais importante. A Lava Jato destruiu a economia brasileira e colocou o fiel da sua igreja sem emprego, pastor. Hoje, ele não tem mais o 10% para te trazer. Isso que é importante. Se a gente consegue unir o povo nessa direção, para mim, é bem melhor do que ir para a frente do STF protestar para um grupo de ministros que está, falo mais uma vez, eu sei que é feio, mas cagando e andando para os protestos. Grande Leonardo deixou o recado aqui para a gente no Léo Quadrado, subversão especial. Eu tenho o prazer de fazer. Léo Estopa, agradeço você, meu querido, e a gente segue aqui. Agora eu vou para a edição do site Brasil 247 e você vai para... Como é que está a reforma aí na sua... Tá tudo bem aí na sua casa, querido? Ponte Nova tá boa? Fala, Conde, olha, a reforma da minha casa, ela não é tão danosa quanto a reforma da Previdência, mas ela tem sido mais difícil que a reforma da Previdência. Olha, eu tô pelejando de um lado, pelejando do outro. Eu não sei se eu te falei, eu faço música, eu estudo música à distância pela Unis, eu tô completamente perdido, atrasado, agora eu tenho que fazer gravação para mandar pro professor avaliar para eu não tomar bomba. E nessa brincadeira eu tô todo atrasado, eu estudo também, faço mestrado em Direito pela Ambra, tô todo atrasado, ou seja, a vida toda complexa por causa dessa loucura dessa obra. Quero ver um dia você tocar pra gente aqui ao vivo no Léo Quadrado Subversão, hein? Prepara aí. Qual que é o instrumento? Teclado? Então, eu comecei com piano, mas por causa da minha tendinite, nesse específico semestre, eu pedi para converter para guitarra, porque eu vi que não vai ter jeito, eu tô forçando muito e tá doendo demais. A gente pode fazer a estreia com Cocaine do Eric Clapton. Até porque não vai. Eu acho que é, sem dúvidas, a melhor. Olha só, dois últimos superchats de hoje. Fernando Marrá dizendo: como General Heleno, a BIM não viu a cocaína que estava debaixo do nariz? Da próxima vez vai bater tão forte na mesa que vai subir pó. Muito obrigado, Fernando Marrá. E aqui, o outro superchat aqui já subiu. Deixa eu ver se eu recupero ele aqui. Só um segundo, para não ficar nenhum superchat sem leitura nesse Léo Quadrado Subversão. Estou abrindo aqui o arquivo. Só um segundo. Eu acho que o último superchat era do Psidalari. Se a Vaza Jato comprometer os juízes do TRF4, o julgamento do sítio poderá ser anulado? Essa pergunta vai ficar para uma próxima oportunidade, viu? Porque a gente já perpassou tudo isso aqui. Léo Estopa, muito obrigado. Estamos aí com várias transmissões também na sequência. Abraço para você, a gente se encontra em breve. Valeu, Conde. Deixa eu só falar que tem 7 mil pessoas assistindo aqui agora pela TV 247 e a próxima programação começa daqui a pouquinho, então pelo menos por 10 minutos eu vou continuar batendo um papo sobre essa questão da minha visão sobre a vitória do Lula no canal Leonardo Estopa. Eu estou ao vivo também no canal Leonardo Estopa e peço para você que está assistindo pela TV 247, venha para o meu canal, se inscreva também aqui no meu canal Leonardo Estopa, que eu vou continuar falando sobre esse assunto, até porque é muito interessante essa questão do sítio. Sim, a gente precisa falar sobre isso e eu respondo isso agora aqui pelo canal do Estopa, agradecendo as pessoas que participaram pela TV 247. Então, valeu, Conde. Querido, um abraço. Abraço. Então, dando sequência, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui pelo canal do Estopa, queria agradecer vocês que assistiram por aqui, vocês que estão chegando. A questão é o seguinte, todas as vezes